A medida provisória que alterou a reforma trabalhista, ela deixa de valer no dia 23, nesta segunda-feira, se ela não for aprovada no Congresso. E eu convidei o doutor Agostinho Zequim Pereira, que é especialista na área trabalhista, para esclarecer para os ouvintes, afinal, o que muda, como impacta a vida do trabalhador. Doutor Agostinho Zequim Pereira. Bom dia, Thanos. Bom, vamos falar um pouquinho da reforma trabalhista, vai. Como é que isso aí, o que vai acontecer? Quer dizer, que reforma é essa que vai expirar? Vamos colocar dessa maneira. Dia 23, se o Congresso não votar, que MP que acaba? O que vai mudar a partir do dia 23 se não houver a medida provisória avalizada aí pelo Congresso? A gente de fato precisa fazer um breve relato da evolução cronológica da coisa. Foi publicada em 14 de novembro uma medida provisória pelo Michel Temer, Sim. que nada mais foi do que uma segunda etapa da reformulação das leis trabalhistas. O que aconteceu é que a Lei 13.467, 2017, ficou conhecida como reforma trabalhista, alterando aproximadamente 100 dispositivos da nossa CLT. Obviamente, era uma medida legislativa que comportava uma série de questionamentos. Óbvio que quando você apresenta uma nova regra alterando 100 pontos de uma lei trabalhista, isso não vai agradar todo mundo, obviamente não vai. Então havia já, quando estava em tramitação no Congresso Nacional, a Lei 13.467, na época o projeto, havia uma série de pontos em que não havia, muitas pessoas lá no Congresso não concordavam. E uma pressão muito grande em cima do presidente da República para que, quando fosse aprovado o texto pelo Senado, que ele apresentasse vetos a essa lei. E aí o acerto que foi feito na ocasião entre Executivo e Legislativo foi o seguinte: olha, palavras do Michel Temer, eu não veto a lei, então eu aprovo a lei da forma em que vocês vão enviá-la para mim e me comprometo a editar uma medida provisória alterando esses pontos que são pontos mais sensíveis. E isso foi uma tentativa de agilizar o processo. Porque se ele apresenta veto, isso volta para o Congresso e aí a coisa empaca. Então, a medida encontrada para que a coisa fosse um pouco mais ágil foi essa: não veto nenhum dispositivo e depois edita uma medida provisória corrigindo um detalhe ou outro. E o governo, o Executivo, cumpriu sua parte. 4 dias depois de entrar em vigor a reforma trabalhista, foi publicada a medida provisória 808, e a medida provisória ela vale por 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60, e infelizmente nós estamos chegando no limite, porque já houve a prorrogação, então são 120 dias, nós estamos chegando no limite, dia 23/4, se não votada, caduca, ou seja, não vale a medida provisória 808. E você pode dizer assim, mas você tem bola de cristal? Nós estamos no dia 20 ainda. Sim, mas não há mais tempo hábil. Claro. Porque lá no Senado sequer conseguiram aprovar quem seria o político que iria encabeçar a comissão para discutir isso. Quer dizer, não houve consenso. Moral da história, não precisamos esperar até o dia 23, a gente já sabe que não vai ser votada a medida provisória. Consequência prática disso, estamos. Vamos lá. Voltamos para a redação original da Lei 13.467, 2017. Já há fontes do Executivo dizendo, olha, eu fiz minha parte e lavo minhas mãos. Eu editei a medida provisória, a bola estava com o Congresso não deu sequência ao jogo e vai apitar o final do jogo e nós não vamos ter a votação da medida provisória. Essa medida 808 essencialmente mudou o que da Lei 13.467? Mudou uma série de aspectos. Eu para ser breve, até sim, porque claro, seu tempo aí, eu vou tentar resumir aqui os pontos principais. Vamos lá. Um dos pontos que tinha sido alterado pela reforma trabalhista e depois novamente alterado pela medida provisória é aquela chamada jornada 12 por 36. Sim. O que quer dizer isso? Você trabalha 12 horas
e depois descansa 36 horas. Antes da reforma trabalhista, o que a gente não tinha nada na lei falando sobre isso, mas a gente tinha uma súmula do TST que somente permitia a jornada 12 por 36 quando ela estivesse prevista em lei. É o que acontece, por exemplo, com as domésticas, que a lei do doméstico prevê a possibilidade de contratação 12 por 36, ou quando esse tipo de jornada fosse ajustada exclusivamente com o sindicato, pela via do acordo coletivo ou da convenção coletiva. Então eu tinha duas hipóteses de dar validade a uma jornada 12 por 36, quando ela estivesse prevista em lei ou quando fosse negociada com o sindicato. A reforma trabalhista abriu um leque maior. E a reforma trabalhista falou, olha, é permitido você estipular a jornada 12 por 36, inclusive por meio de acordo individual. Ou seja, empregado e empregador diretamente. Claro. O que ia virar uma avalanche de contratos estipulando jornada 12 por 36, porque a coisa mais fácil do mundo é você conseguir o consentimento do empregado numa alteração do contrato de trabalho enquanto ele é seu empregado. E a medida provisória volta atrás e retira a possibilidade de você pactuar a jornada 12 por 36 mediante acordo individual entre empregado e empregador. Ou seja, volta na linha que estava na jurisprudência. Só pode por lei ou por negociação coletiva. A única exceção que a medida provisória fez foi com a área de saúde, que aí na área de saúde, como já é comum, a jornada 12 por 36 permitiu-se o acerto individual. Com a caída da medida provisória, com o desaparecimento dessa medida provisória do nosso ordenamento jurídico, volta a possibilidade de pactuação de jornada 12 por 36 diretamente entre empregado e empregador. Sim. O que era um ponto muito sensível. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é contrário a essa possibilidade 12 por 36. Eles alegam, inclusive, que esse tipo de jornada, trabalhar 12 horas, aumenta sensivelmente o número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Então, na verdade, eu não comungo com essa opinião do Ministério Público. A meu ver, trabalhar 12 horas é cansativo, mas descansar 36 horas é uma delícia também. O problema não está no trabalhar 12 horas. O problema está na prática, porque essas pessoas que trabalham 12 e descansam 36, ao invés de descansar as 36, como é um tempo... Trabalham 36. Trabalham, fazem um bico. Aí tem o problema. Porque aí ele trabalha 12, já emenda outro de 12, trabalha 24 horas direto, aí evidentemente... Não descansa coisa nenhuma. É isso mesmo. Agora, e essa questão agora da aplicação da Lei 13.467 a medida provisória, os tribunais vão acatar isso? Porque eu estou vendo tanta coisa acontecendo, por exemplo, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas você viu as liminares do imposto sindical que estão aí garantindo o desconto, garantiram já o desconto em folha desse imposto que foi vinculado à vontade do trabalhador. Isso aí, aqui primeiro grau e segundo grau, todos estão dando, né? Alguns deram, sim, Canos. Nós tivemos decisões isoladas de alguns juízes de primeiro grau e tivemos também uma decisão aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mas o Tribunal Superior do Trabalho, no início dessa semana, ele cassou uma decisão do Tribunal Regional. Então, quer dizer... já cassou, já cassou. Então, quer parecer que a posição que vai acabar prevalecendo no Tribunal Superior do Trabalho, isso pelo menos até que o Supremo julgue as ações diretas de constitucionalidade, tem mais de 10 sobre esse tema, mas quer parecer que a posição do TST vai ser no sentido de não decidir sobre inconstitucionalidade ou não, portanto, prevalece o que está na lei. Só vai descontar a contribuição sindical de quem autorizar. Agostinho, tem uma corrente, desculpa ter mudado um pouco de assunto, não, vamos lá. Mas tem uma corrente que diz que é tributo. Exato, é exatamente a corrente defendida pelos sindicatos. Eles dizem o seguinte, como a contribuição sindical tem um caráter tributário, e por força de lei você só pode alterar tributo por meio de lei complementar, e a reforma trabalhista é uma lei ordinária, aí é uma questão técnica. Então, como a reforma trabalhista é uma lei ordinária e não uma lei complementar, ela seria evada de inconstitucionalidade, porque ela teria alterado um aspecto tributário por meio de uma lei que não tem legitimidade para fazer isso. Teria que ser um outro tipo de lei. Eu também discordo dessa posição dos sindicatos. Aí a questão, a questão é extremamente técnica. É questão de verificar se o silogismo aplicado pelo sindicato está correto ou não. Porque os sindicatos usam o seguinte silogismo. Olha, a contribuição sindical é um tributo
o tributo só pode ser alterado, o tributo é obrigatório, então a contribuição sindical é obrigatória e você não pode mudar. Na verdade, eu discordo também desse entendimento, eu vejo por outro lado, eu vejo que o tributo é obrigatório e a contribuição sindical era obrigatória. A partir do momento que a contribuição sindical deixa de ser obrigatória, deixa de ser tributo. É isso. Tá aí. Mas aí é uma questão que é extremamente técnica e demora muito tempo para a gente debater. Mas o que interessa na prática, respondendo sua pergunta, quer parecer que a posição atual do PST é de manter a lei, ou seja, só descontar daquele que se manifestar, do trabalhador que se manifestar favorável ao desconto. Tivemos o privilégio de conversar com o doutor Agostinho Zequim Pereira, advogado especialista na área trabalhista, ele que compõe o escritório Lemos e Associados. Grande abraço, meu amigo. Um forte abraço, Tânia.